seja abundante na vida de cada um dos amados irmãos. Nós vamos meditar nesta manhã no Salmo 46. Eu já, inclusive, preguei não faz muito tempo aqui na igreja, não tão pouco tempo, mas já preguei aqui sobre este salmo e fiz uma série de meditações também nele, no início desse período terrível que nós estamos atravessando. Mas é aquela questão, a palavra de Deus é sempre nova para nós e a gente vai sempre bem, inclusive em recordar. E o Senhor fala ao nosso coração nos momentos específicos, né? Então, nós vamos meditar um pouco mais nessa passagem da palavra de Deus. Só um momentinho aqui que eu vou ter que... Salmo 46. Os irmãos podem se colocar de pé. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros do fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Pai querido, mais uma vez nos colocamos diante de Ti, gratos, ó Deus, pelo que o Senhor tem feito até aqui. O Senhor tem nos dado vitórias constantes, ó Pai, por isso a nossa gratidão. Embora, Senhor Deus, lutas, mas nas lutas podemos nos alegrar, porque nós temos sempre a presença do Senhor conosco. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo, e agora pedimos que nos oriente, ó Deus, neste momento, quando vamos meditar na Tua Santa Palavra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, a grande diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem não é o fato de aqueles que servem a Deus não passarem por tribulações e aqueles que não servem a Deus passarem por tribulações. Não é o sofrer ou deixar de sofrer. A grande diferença é que aqueles que servem ao Senhor têm a consciência plena da presença de Deus na sua vida. É interessante que quando nós lemos a respeito do céu, nós sempre costumamos analisar o céu assim como um lugar muito bonito, cheio de ruas de ouro, como é descrito lá em Apocalipse 21, né?
o céu com ruas de ouro, a praça de ouro, cristal e etc. e tal. E aí nós imaginamos harpas de ouro, de prata e etc. e tal, instrumentos, pianos e tal, né? Nós imaginamos essas coisas todas. Mas é interessante que eu estava ouvindo uma mensagem do pastor norte-americano, Paul Washer, e ele estava falando um pouco a respeito dessa questão da perspectiva do céu. E ele disse: se for assim, nós vamos chegar lá, começar a andar em ruas de ouro e etc., prata e tal, e isso vai se tornar rotineiro. De repente nós vamos estar entediados em olhar tudo aquilo, tudo amarelo e tal, e prata, e pronto. O que é que isso vai adiantar? Na verdade, o que faz a grande diferença também lá no céu não é nada disso, mas é a presença de Deus. É interessante a gente observar lá a descrição, que o que importa lá é que o Senhor, Deus, está conosco. O Senhor Jesus é a lâmpada da cidade. Não tem santuário, porque Deus está presente. Então, isso é o que faz a grande diferença para nós, é exatamente a presença de Deus conosco. E o salmista aqui, os filhos de Coré, eles expressam isso de uma forma muito enfática, né? Quando eles dizem: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E eu gosto de dividir este salmo em 4 partes interessantes, 4 seções, que representam, na verdade, essa caminhada da nossa vida com Deus. E a primeira parte, a primeira seção desse capítulo, que vai do versículo 1 até o versículo 3, fala exatamente a respeito da convicção da presença de Deus, que é a causa da nossa vitória. A segunda parte, que vai do versículo 4 até o versículo 7, que fala a respeito daquela calmaria que nós temos no fato de Deus estar conosco. A terceira parte vai do versículo 8 ao versículo 9, que nos convida a contemplar o Senhor. E a quarta parte, que é uma manifestação de Deus falando conosco a respeito dele mesmo, confirmando aquilo que nós proclamamos a respeito de Deus. Então, nós vamos ver aqui a nossa caminhada com Deus nas tribulações. Primeiramente, então, essa convicção da nossa vitória por causa da presença de Deus. É interessante nós observarmos aqui o salmista, ele fala em primeiro momento em que o Senhor, nosso Deus, é o nosso refúgio. Quer dizer, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, não é outra coisa senão o Senhor. E nós estamos passando por esse momento bastante complicado, aliás, longo, né? Como a gente já pôde observar, que não houve esse momento na história do mundo. Não temos conhecimento disto, uma pandemia dessa natureza que causou essa revolução no mundo todo. Por exemplo, a gripe espanhola, que é uma das referências no mundo, que dá para se comparar um pouco, mas não teve a dimensão, até mesmo por causa da questão da época, a questão da informação e etc., né? Os recursos que tinha na época, simplesmente morreu muita gente. Né? O que aconteceu foi isso, né? Mas não causou o impacto que causou essa pandemia da Covid-19, né? E, no entanto, meus queridos irmãos,
O que nos leva, o que nos faz passar por isso com tranquilidade, é exatamente nós sabermos que nós temos a presença de Deus conosco. Alguns com mais recursos, né? Nós sabemos lá, vamos citar aqui como, por exemplo, os presidentes, né? Jair Bolsonaro, Donald Trump, né? Que tiveram a Covid e outras autoridades no mundo, eles tiveram assistência fantástica, né? Transportado lá de jatinho, depois de helicóptero e etc. e tal, para os melhores hospitais e tal. Outros já não puderam ser assim. Eu, por exemplo, né? Tive o Covid, né? Os irmãos sabem disso, que eu passei por esse momento, e eu e minha família toda, né? Minha família toda, a minha esposa, a dona Ruth, a Priscila, Viviane, o Adri e o Eleci, que são meu genro e meu neto, não sei, mas provavelmente também, né? No entanto, nós nem internado ficamos, graças a Deus, né? Deus estava conosco. Sofremos um pouco, sim, sofremos, mas passamos e aí estamos. Então, Deus está conosco. E é interessante que o salmista, ele diz, no Salmo 20, versículo 7, ele diz, uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós fazemos menção do nome do Senhor, né? Ou seja, Deus é quem é a causa. Então, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E ele diz também que Deus está presente, mas não apenas presente, Deus está bem presente, Deus está sempre presente, mas quando na tribulação, Deus é como se Ele nos afagasse, né? Ele se aproxima de nós e diz, não se preocupe, eu estou aqui, eu estou junto com você, estou pertinho aqui de você, está me ouvindo? Né? Então, Deus se aproxima e nós temos aquela convicção muito maior da presença de Deus no momento da tribulação, né? Agora, meus queridos irmãos, nós precisamos colocar o nosso coração na presença de Deus e buscarmos Ele cada vez mais, nos preparar para estes momentos difíceis. Depois de uma batalha, nós devemos aguardar outra, mas com a certeza sempre de que Deus está conosco, né? E o salmista, ele passa a fazer uma análise do que vem, e ele diz assim, ainda que, né? Ainda que, ele diz, ainda que a terra, que as águas tumultuem e espumejem, ainda que na sua fúria os montes se estremeçam, né? Ou seja, ainda que venha terremotos, maremotos e etc., tempestades das mais diversas, Deus está conosco. Então, quando nós passamos por uma tribulação, a gente não pode pensar assim, passou, nunca mais. Não, nesta vida nós temos problemas, nós temos dificuldades, nós passamos por aflições, mas Deus está conosco. Então, o salmista, ele prossegue dizendo que ainda que pode vir mais, se vier mais, Deus está conosco, se surgir outra, Deus está conosco. E alguns, inclusive cientistas, eles dizem, olha, podemos preparar, outras virão. E isso é bíblico, nós sabemos, nós como crentes, nós sabemos que cada vez mais vai acontecer mais, né? Mais pandemias, mais terremotos, mais guerras, mais tudo, mas Deus está conosco. O crente, eu sempre gosto de lembrar isto, o crente, ele não tem que estar preocupado com o fim do mundo, ele precisa se preocupar com o fim do mundo. Nós não somos daqui, nós estamos aqui de passagem, nós somos peregrinos aqui. O crente, ele se preocupa com a volta de Cristo, com o arrebatamento da igreja. Ele está se preparando para isso.
mas não para fim do mundo. Ele não se preocupa com o fim do mundo, quando esse mundo acabar. Quando esse mundo acabar, nós temos uma pátria nos aguardando, um mundo novo, né? Então, nós podemos estar tranquilos, nós podemos dizer como Jó: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. No segundo momento, meus queridos irmãos, é aquele momento então da calmaria, quando Deus vem e no meio da tempestade Ele nos apresenta o conforto. E ele diz então aqui: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Olha que coisa extraordinária. No meio da tempestade, o salmista aqui, então, ele vê como que uma voz dizendo assim: olha, tem um rio que alegra a cidade de Deus. No meio da tempestade nós podemos nos alegrar, nós podemos ver o consolo, o conforto de Deus. Nós podemos olhar para cima e nós podemos contemplar o Senhor. Ele está presente, Ele está conosco e Ele nos conforta e Ele nos consola. É interessante que as águas, elas brotam exatamente do santuário e elas correm no santuário e ela alegra a cidade de Deus. O profeta Ezequiel, ele pôde contemplar exatamente um rio que surgia do santuário, né? Ezequiel capítulo 47, né? Ele contempla o rio que sai do santuário, e este rio é que vem purificar, é que vem vivificar toda a região, toda a terra, todas as margens daquele rio são renovadas e árvores frutíferas levantam ali do meio das margens daquele rio, dos charcos ali, surgem árvores frutíferas que alimentam, que produzem alimento para todos. Por isso, o apóstolo Paulo, ele nos exorta em Colossenses capítulo 3, a que nós olhemos para cima, para que nós busquemos as coisas de cima. É lá que nossos olhos têm que estar. É por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 2, ele diz que nós devemos caminhar olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé. Os nossos olhares não estão aqui, os nossos olhares estão lá em cima. O apóstolo João, no capítulo 4 de Apocalipse, nos versículos primeiros, principalmente, ele é convidado, ele olha e ele vê os céus abertos e ele contempla ali nos céus um trono e alguém sentado no trono. Ele contempla as almas daqueles que foram decapitados e elas clamam, e o Senhor, então, diz para que elas descansem um pouco mais e dá para elas vestiduras brancas. Meus queridos irmãos, o conforto de Deus na tribulação é fantástico. Deus está conosco. E é interessante que depois de passar pela tribulação, a gente chega lá à frente, a gente olha para trás e a gente fala assim: como que eu passei? Eu nem vi passar. Porque Deus está conosco e Ele muitas vezes Ele nos toma no colo, que nós não, de tal forma que nós não precisamos nem andar, Ele nos carrega. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Agora então, meus queridos irmãos, passando por este momento de tribulação, recebendo o conforto de Deus, observe o que acontece nos versículos 8 a 11. Aqui nós vemos que
Há um novo momento, você observa que depois do versículo 7, quando diz assim, o Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Isso aqui é como se fosse o refrão de um cântico. Então, nós vemos aqui uma outra fase interessante. O salmista convida a todos da seguinte forma: vinde contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Vinde contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Que coisa extraordinária, porque agora ele convida a todos a contemplar o que Deus fez. O que Deus fez. Agora ele tem uma nova perspectiva de vida. É interessante, meus queridos irmãos, que nas tribulações, para aqueles que andam com o Senhor, na verdade é um motivo de regozijo. O apóstolo Paulo diz isso, que nós nos regozijamos nas próprias tribulações. Por que nós regozijamos nas próprias tribulações? Porque é nas tribulações nós somos burilados, é nas tribulações é que nós somos mais preparados, nós nos aproximamos mais de Deus, nós subimos mais perto de Deus, nós estamos lá mais próximos. Na tempestade, é no dilúvio que a arca sobe e vai acima das mais altas montanhas, onde muitas pessoas tentam ir e não voltam mais, mas no dilúvio a arca subiu cerca de 7 metros acima das mais altas montanhas. É assim, na tribulação nós subimos para mais perto de Deus. Então o salmista, ele mostra que após passar pela tribulação, ele pode agora estar mais perto de Deus e ele pode convidar a todos a contemplar o Senhor e dizer: olha o que o Senhor fez, as assolações que ele fez na terra. Ele domina sobre tudo. Então ele diz, ele é quem faz assolações na terra, ele põe ter uma guerra até os confins do mundo. Ou seja, tudo está no controle de Deus. Meus queridos irmãos, nós sabemos que esta pandemia, por exemplo, não pegou Deus de surpresa. Nada do que acontece no mundo apanha Deus de surpresa. Não apenas no mundo que nós conhecemos aqui, no universo todo. Todos os fenômenos da natureza, o buraco negro, as tempestades solares e etc. Tudo está no controle de Deus. Ele conhece tudo. Ele conta todas as estrelas, chamando-as pelo nome, de tal forma que nenhuma delas venha a faltar. E olha que não são poucas. São milhões, bilhões, trilhões de estrelas. Segundo cálculos, existem mais estrelas no firmamento do que areia nas praias, e cada uma delas maior do que a Terra, né? Muitas vezes maior do que a Terra. E Deus conhece todas, Ele chama todas elas pelo nome, Ele sabe o nome de cada uma delas, né? Vamos colocar aqui, Deus sabe que uma chama estrelinha, outra chama pontudinha, outra chama brilhosinha, outra chama mimosinha, pintadinha e etc. Ele chama todas elas. Estou fazendo aqui uma... né? Para exemplificar, Deus sabe todas elas, cada uma delas tem um nome, Deus chama todas pelo nome, nenhuma delas vem faltar. Então, tudo está no controle de Deus. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, ele quebra o arco, ele despedaça a lança, queima os carros no fogo. Ele é quem faz todas as coisas. Que conforto a gente saber isso. Que maravilha a gente saber de todas essas coisas. Deus está no controle de tudo. Então, o salmista, ele vem da tribulação, tendo essa consciência da presença de Deus, recebendo o conforto de Deus e agora com uma nova perspectiva. Meus queridos irmãos, a igreja pode caminhar, a igreja vai crescer, a igreja vai progredir,
o nome do Senhor vai ser exaltado. Vinde, contemplai. Nós podemos cantar isso, nós podemos falar isso. Vinde, contemplai. Vamos observar o que Deus fez, o que Deus efetuou. Olha como que Deus age. Olha o que Ele fez. Olha o que Ele fará. Nós temos essa consciência, temos essa certeza absoluta. A quarta seção deste capítulo, que mostra a nossa caminhada com Deus na tribulação. Deus se manifesta na tribulação. Olha que coisa extraordinária. Depois disso tudo, quando o salmista proclama isso, convida todos a ver o que Deus fez, aí Deus mesmo diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sou Deus. É Deus falando agora. É o Senhor falando. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É interessante que ele diz assim: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou exaltado na terra. Eu sou exaltado entre as nações. Eu sou. Ele é o grande eu sou. Ah, meus queridos irmãos, por que nós podemos cantar vitória? Antes de nós passarmos pela tribulação, nós podemos já cantar vitória. Porque o nosso Deus é o Deus exaltado. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Por isso, o Jó, depois de passar por toda a tribulação da sua vida, agora ele ouve Deus falar. Sempre Deus faz isso. Ele fala conosco. E agora ele ouve Deus falar. Ele percebe de uma forma mais nítida a presença de Deus. E agora ele pode dizer assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Tal a sensação da presença de Deus na sua vida. Ele pode ter uma experiência maravilhosa com Deus. Por isso o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 31, ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele prossegue dizendo assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? E depois ele, mais à frente dos versículos 38 a 39, ele diz ainda: porque eu estou bem certo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus queridos irmãos, com Deus na tempestade, com Deus na tribulação, nós caminhamos seguro. E é interessante que a voz do salmista surge no final, com a mesma expressão: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós temos que ter alegria em poder dizer: o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é o mesmo Deus que nós servimos. Ele continua conosco, Ele está conosco, Ele fala conosco, Ele nos conforta na tribulação, Ele nos dá uma nova perspectiva de vida na tribulação. Meus queridos irmãos, qual a sua luta? Além da que todos estão passando, nós temos as nossas lutas particulares. Qual a luta?
Qual o problema? Qual a sua tribulação? Saiba de uma coisa: Deus está conosco. Ele não nos desampara. Ele está conosco sempre. Ele é fiel. E nós podemos caminhar seguro. Erga sua cabeça. Não fique triste, não. Já está passando. Essa tribulação já está passando. Este momento de vício já está passando. Se tem outra que você enfrenta, já talvez, quem sabe, muito tempo, mas enfrenta e vence, porque Deus está conosco. Que Deus nos abençoe, nos sustente, nos ajude a caminhar cada vez mais seguros na presença do Senhor. Amém, irmãos? Que Deus assim nos abençoe.